Quero convidar você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Vamos fazer uma leitura que está no capítulo 11, a partir do versículo 2. 11 a partir do versículo 2 até o versículo 6. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pode sentar, fique à vontade. Amados, nessa noite eu quero trazer uma palavra que tem como título Renovando as Convicções. Esses dias estive ministrando uma curta palavra, aquelas da manhã, que fala sobre essa temática, mas nessa noite eu pretendo aprofundar esse assunto, porque eu entendo que é mais do que essencial, é mais do que necessário, é fundamental nós estarmos meditando sobre essa situação que é convicção. Nós somos movidos por convicções. Nós temos planos, projetos, e a graça de Deus nos dá a força e o vigor para nós levarmos, e nos dá sabedoria e entendimento para levar adiante os nossos projetos. A palavra do Senhor diz: confia os teus projetos e os planos ao Senhor, alegra-se nele e ele realizará o desejo do seu coração. Mas o problema talvez esteja entre o desejo, a vontade, entre os planos e projetos, desejo do coração, porque o nosso coração, ele não está sempre firme. O nosso coração, ele muitas vezes ele vai ao mover da circunstância e das situações. Nosso coração às vezes está alegre, nosso coração às vezes está animado, o nosso coração às vezes nos compele, mas às vezes também o nosso coração é como se fosse uma âncora. Quando bate a tristeza, a insegurança, a angústia, e nós sentimos aquele aperto dentro do peito, às vezes é a voz do coração gritando, e ele muitas vezes grita por socorro. Mas isso não é tão somente uma questão física, não é uma questão da nossa estrutura, apenas da nossa estrutura do nosso corpo, e nem mesmo somente da nossa estrutura emocional, mas há também um quesito espiritual. E esse quesito espiritual, ele nem sempre ele é percebido pelas pessoas. O nosso espírito, ele precisa de um relacionamento de profundidade. Quantos podem dizer amém? Amém. Ele necessita de um relacionamento de continuidade. Porque se isso não acontecer em algum momento, nós vamos sentir fragilizados, nós vamos sentir que as convicções, elas não são mais a mesma. E você pode achar que você é um tipo diferente. Talvez você possa aqui nessa noite pensar assim: mas eu sou diferente. Eu não perco minhas convicções nunca. Sou um homem, uma mulher de profundas convicções, pode até ser. Mas quando a gente olha para o exemplo de João, João era primo de Jesus. João batizou Jesus. João ouviu o próprio Deus, uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Eu fico pensando, eu no lugar de João, tendo o privilégio de ver Deus, de ouvir o próprio Deus falar, e ver um pombo, uma imagem espiritual, sobrenatural, repousando sobre o Cristo, ele batizando o Cristo, ele dizendo para Jesus, tentando até mesmo dissuadir Jesus: olha, eu sou carente de ser batizado por você e você vem a mim.
Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Observa que João tinha um profundo entendimento de quem era Jesus, da grandiosidade. Aliás, ele era o profeta, era aquele que deveria ir adiante do Cristo, apontando e dizendo: olha, este é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo, e ele faz isso. Interessante que ele faz isso durante um tempo, mas aí chega um dia que João é preso num cárcere. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou no cárcere, mas eu imagino que foi mais do que alguns dias, possivelmente semanas ou meses. E durante esse período que João está no cárcere, ele tem as suas convicções tão abaladas, mas tão fortemente abaladas, que ele manda emissários, 2 dos seus discípulos, e diz assim: vai até Jesus e faça a seguinte pergunta: tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? A gente que olha de fora fica pensando: mas que João é esse? Que homem é esse? Que fragilidade repousa sobre esse homem? Onde é que está o homem forte? Aonde está o homem capaz de desafiar o próprio rei? Na verdade, ele estava preso porque ele tinha desafiado o rei Herodes, não somente uma vez, mas durante várias vezes. Esse João apontava o pecado de Herodes, colocava o seu dedo na ferida de Herodes, e ele sabia que ia acabar pagando um preço caro por conta disso, mas esse homem tinha uma resolução muito forte. Mas então eu observo que a resolução nem sempre é o suficiente para nos mantermos firmes em nossas convicções. Então nessa noite eu pretendo meditar com você sobre o que fazer quando as nossas convicções elas não são tão fortes. Ou o que fazer para que as nossas convicções não se fragilizem. Uma medida preventiva, porque se nós não agirmos preventivamente, chegará o dia, chegará a hora que nós vamos ter que remediar essa situação. Eu entendo que João estava remediando. João não estava mais prevenindo. Chegou a hora que ele estava com um sério conflito de identidade. Um sério conflito de identidade. Às vezes nós pensamos que o grande problema de João era olhar para Jesus e duvidar de Jesus. Eu acredito que não era bem isso. Ele tinha essa dúvida sim, mas a notícia se espalhava e cada dia chegava notícias: olha, Jesus ressuscitou um morto, Jesus curou 10 leprosos, Jesus abriu os olhos de cego, e João estava ouvindo falar disso. Mas qual era o grande dilema de João? Era o dilema pessoal, eu entendo. Era o dilema próprio em relação ao seu ministério. Ele se via na condição de um mensageiro do Evangelho, um homem chamado por Deus, um homem para apontar o caminho do Messias, e agora ele estava numa cadeia. Então eu entendo que João, ele faz uma pergunta que poderia ser mudada, e a pergunta seria: será que eu realmente sou o mensageiro, o profeta? Ou será que durante todo esse tempo eu fiquei no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre à toa? Será que eu perdi o meu tempo? Será que eu fui iludido? Será que eu não sou essa pessoa? Porque se eu sou essa pessoa e agora estou no cárcere, e eu entendo que João estava certo, mais do que certo, ele estava convicto de que ele ia acabar sendo morto. E nessa luta, nessa degladiação mental, ele coloca em dúvida o seu próprio ministério. Eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre nós vamos duvidar de Deus. Na maioria das vezes nós vamos duvidar de nós mesmos. Os grandes conflitos que vão ser travados, as grandes batalhas que vão ser travados no nosso coração, na nossa mente, diz respeito à nossa própria identidade. É nós entendermos quem somos, é nós compreendermos que ministério nós temos, é nós entendermos e nós nos convencermos se fomos chamados ou não, porque às vezes nós ficamos pensando: se tudo estiver indo dando certo, se eu estiver indo com vento em popa, compelido, movido, e tudo estiver acontecendo, as mil maravilhas, então significa que o meu ministério está sendo aprovado. Mas se não for assim, agora eu já tenho dúvidas. Porque nós fomos muitas vezes, iludidos por uma palavra que diz que
Aqueles que amam o Senhor, aqueles que servem o Senhor, não passam por problemas, por lutas, por tribulações, porque o Senhor dará a vitória. E aí tem tantos versículos, tem tantas coisas tiradas do contexto e que elas são usadas como jargão por pessoas que usam isso isoladamente, e nós entramos nessa, né? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Por exemplo, todas as coisas e estas coisas, é importante a gente não esquecer do estas. E quando a gente olha por estas coisas e vai lá no texto, nós vamos ver que são tribulações, são lutas, são pressões, são situações que nos espremem, que nos colocam contra a parede. São 3 vezes que Paulo passa por situações de ser ferido por açoites, preso, fome, naufrágio. Diz que 3 vezes naufragou, 3 vezes açoitado. E ele diz, olha, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. E aí quando a gente pega e coloca dentro do texto, coloca história nisso, não retira isso, não isola isso, nós vamos entender que às vezes vamos passar por situações caóticas, situações parecidas com aquela que João estava passando. E as nossas convicções precisam estar firmes, muito firmes nesta hora, porque ter convicções e alegria na alma, alegria no espírito quando tudo vai bem, é muito fácil. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque tudo está bem, eu estou com saúde, meu casamento vai a 1000 maravilhas, meus filhos são saudáveis, meus filhos são inteligentes, meus filhos está tudo bem com eles, em volta da minha casa, minha mulher é como uma videira que ampla, que os ramos são longos, e a bênção do Senhor está na minha casa, aquele negócio lá do livro de Provérbios, tem tanta coisa maravilhosa para a gente usar como nos apegar para dizer que vida espiritual é uma coisa assim, maravilhosa, só maravilhas. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade vem, aí nós vamos saber em quem realmente nós confiamos, em quem está alicerçada a nossa fé. Quem é que nos sustenta? Eu ouvi o pastor Tiago Bandeira dizendo aqui que a força que nos sustenta é maior do que aquela que nos espreme, do que aquela força que nos oprime. Então a força opressora vai sempre vir, mas o que mais importa é em que sentido vai prevalecer. Vai prevalecer a força que te sustenta. Ainda que a força que te espreme seja extraordinariamente grande, é a força que te sustenta, é que interessa. Primeira coisa que nós devemos fazer quando as nossas convicções estiverem balançando, quando estiverem na iminência de balançar, nós devemos buscar renovar a nossa visão e o nosso propósito. Deixa eu repetir para você que não entendeu. A primeira coisa que nós devemos fazer é buscar renovar a nossa visão, olhar para o propósito. Deus nos chamou para um propósito, amém? Sim ou não? Deus te chamou para quê, pastor Sandro? Para um propósito, você entende isso? Você compreende o propósito para o qual Deus te chamou? Eu compreendo o meu. Eu sei exatamente para que Deus me chamou. Isso eu não posso ter dúvida. Eu não posso ficar, eu não sei se Deus me chamou, eu não sei e tal. Irmãos, o apóstolo Paulo diz, já passou o tempo de vocês ficarem nessa dúvida. Já passou o tempo de ficar nos rudimentos da fé, naquele princípio, Passou. A maturidade, ela é vista como uma hora em que nós tomamos decisões baseadas naquilo que entendemos que somos, não naquilo que queremos. Porque a criança não sabe entender entre o que é e o que quer. Ela quer mais do que ela pode, não é? É assim ou não é? Toda criança é assim. A criança, para ela, nada é impossível, não há limite. Mas aí chega os adultos e falam, não, meu filho, isso não dá, não pode, papai não pode, Lembro dos meus filhos pequenos, E aí eles ficavam a pedir alguma coisa, eu dizia, não, meu filho, não pode. Ele diz, pai, eu não tenho dinheiro, pai. O papai não tem dinheiro. Não, pai, dá um cheque. Dá um cheque. Então, um cheque resolvia tudo. Hoje não fala mais em cheque, Vai falar, faz um pix, papai. Não vai entender, aí você tem que explicar detalhadamente. Pode ser até que tenha um dinheiro lá na conta, mas esse dinheiro está comprometido.
né? Tem que comprar arroz, tem que pagar energia, tem que pagar aluguel, algumas pessoas têm que pagar um aluguel, tem que pagar o IPVA, o IPTU, tem que pagar imposto de renda. Mas a criança não está nem aí, não perca tempo de ficar explicando para um bebê esse tipo de coisa, ele não vai entender. E é por isso que ele é tutoriado, é por isso que nós somos tutores dos nossos filhos. Nós os protegemos, nós não precisamos falar para ele como é que é a vida adulta, porque vai chegar um dia em que ele vai ser adulto e nesse dia ele vai precisar entender. Aquele menino de hoje vai entender daqui a 10, 15 anos, esse menino, esse bebê daqui a 20 anos, ele vai entender que é um homem, vai ter que entender que é uma mulher, vai ter que entender que tem responsabilidade, vai ter que entender que tem exigências para ele, que ele precisa ter postura, que ele tem um compromisso, que pessoas dependem dele. Num certo momento, todos nós dependemos das pessoas, mas chega a hora em que pessoas irão depender de nós. E aí, é preciso entender quem você é, qual o propósito, para que, aonde você foi colocado, para que causa você foi colocado, porque se nós não entendermos isso, vamos deixar as pessoas na mão. Vamos abandoná-las, vamos abandonar filhos. Tem gente que abandona filhos, sim ou não? Tem gente que abandona filhos. E abandona por quê? Talvez não entendeu o propósito da paternidade. Paternidade é um propósito. E os pais devem cuidar dos seus filhos. E devem cuidar dos seus filhos com a própria vida. Quando o pastor Ricardo diz, eu darei a minha própria vida, ele está falando dos netos. Já passou o tempo dos filhos. Não passou não, né? O tempo de filho nunca vai passar. Quem tem filho saiba de uma coisa. Vai ter responsabilidade com eles enquanto eles viverem. Isso não é uma tragédia, isso é bênção também. Porque isso é propósito. Isso é propósito. E propósito nos move. Propósito nos faz, nos motiva. Ter propósito nos motiva. Eu quero acordar amanhã e ter propósito para o dia de amanhã. Eu não quero acordar amanhã para sentar num sofá e olhar para uma televisão e dizer, bem, eu não tenho nada para fazer, quem sabe o que vai acontecer nessa televisão. Isso não é propósito, isso é uma vida, isso não é vida. Mas eu preciso de levantar amanhã, sabendo que há coisas que eu preciso de fazer, né? E tenho que fazer estas coisas. João Batista era a voz profética, ele fez o seu trabalho, ele batizou Jesus, ele apontou para Jesus, ele conclamou os religiosos daqueles dias, ele falou com o rei, ele exortou o rei, ele foi um profeta. Ainda que não tenha pronunciado nenhuma profecia, nenhuma, não consta que João tenha profetizado para ninguém. Em nenhum momento ele chegou e diz assim, eis que diz o Senhor, ó Israel. Não, mas ele sempre falava aquilo que era a palavra de Deus, desafiava as pessoas a terem uma mudança de vida, desafiava as pessoas a terem uma postura diante de Deus, e por isso ele é profeta. E quando ele diz, esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que tira o pecado do mundo, então ele era profeta. Ali estava sendo profeta. Amém? Nós devemos renovar a nossa visão. Eu vi esses dias uma frase, achei bastante interessante, é mais do que uma frase, é um conjunto de frases, e nela dizia assim, um judeu, um soldado que estava muito longe da terra, estava longe, em outro país, lutando pela nação, lutando pelo seu povo, e um amigo chega nele e diz assim, olha, eu quero te dar um conselho, não fique tanto tempo longe de casa, porque nós precisamos sempre olhar e ver pelo que lutamos. Deixa eu repetir, preste atenção. Não fique longe de casa, porque nós precisamos sempre ver pelo que lutamos. Precisamos ver pelo que lutamos todos os dias. Eu não consigo imaginar uma situação que eu tivesse que viver longe da minha família, longe da minha esposa, longe dos meus filhos. Eu não consigo vislumbrar isso. Às vezes, alguns momentos, pessoas, até mesmo do nosso meio, ovelhas do nosso pastoreio, teve uma situação que um rapaz disse assim, pastor, eu tenho que ir para os Estados Unidos para trabalhar. E eu falei, e a sua esposa? E seus filhos? Não, pastor, vai ficar aqui. Eu disse, como assim? Você vai para os Estados Unidos trabalhar, sua esposa vai ficar aqui e o seu casamento? Não, pastor, o casamento vai se manter.
Eu não estou abrindo mão do meu casamento, é porque sabe o que é? A vida está difícil aqui, eu vou lá porque lá eu ganho mais dinheiro, então eu vou ganhar dinheiro e depois eu volto. O pastor Ricardo lembra da história, porque ele estava comigo nesse assunto, nessa conversa. E eu disse para aquele homem, para aquele rapaz, não faça isso. Não deixa a sua família aqui. Não, pastor, hoje tem vídeo, a gente faz uma chamada de vídeo, eu falo com a minha mulher. E ia fazer isso mesmo, né, pastor Ricardo? Fazia chamada de vídeo, lá no WhatsApp, sei lá onde era. Não sei nem se era WhatsApp, tem muito tempo isso, acho que era outra coisa, era outra ferramenta, né? Mas sabe de uma coisa? O casamento dele não perdurou. Porque nós precisamos ver sempre pelo que lutamos, nós precisamos estar ali. Meu pai falava o seguinte, que um homem precisa estar sempre com a sua família, com seus filhos, dormir e acordar com essa família, acordar com essa esposa, acordar com esses filhos. E meu pai falava isso há muitos anos atrás e ele tinha razão. E eu procurei sempre nutrir isso dentro do meu coração. Eu preciso ter essa visão muito clara do que meus filhos precisam. Eu preciso estar lá quando eles precisarem de uma orientação, preciso estar lá quando eles precisarem de uma palavra de pai, quando precisarem até mesmo de uma disciplina. Porque os filhos precisam de disciplina de vez em quando. Né? Assim como precisa de mãe, precisa de pai também. E eu entendo que João esteve por um tempo demasiadamente longe do Senhor, longe da visão, longe da revelação. E por isso ele manda seus discípulos. Vai lá. Porque estou ouvindo uma conversa, mas eu preciso de uma coisa mais palpável. Vai lá e pergunta para ele, sabe? Ele estava por tempo demais enclausurado, por tempo demais olhando para a parede, por tempo demais olhando para grades, por tempo demais olhando para a cara do carcereiro. E nós precisamos olhar para o nosso Senhor, porque há uma palavra aqui neste livro que diz olhando para o Senhor, olhando firmemente, olha, preste atenção, olhando fixamente para o autor e o consumador da nossa fé. Não é olhando de relance, não é olhando uma fotografia, não é olhando para uma imagem antiga, mas é olhando firmemente, fixamente para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Como eu vou fazer isso? João perdeu essa oportunidade, não dava para ele olhar porque ele estava no cárcere. Mas a minha pergunta para você nessa noite, eu e você, nós precisamos ficar por um tempo demasiado sem olhar para o Senhor, sem contemplar Ele, sem olhar para o rosto do Senhor, eu estou falando no aspecto espiritual. Porque quando nós nos reunimos, o Espírito do Senhor está ali, Ele está aqui nesta noite. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz assim, eu vos enviarei o meu Espírito Santo Consolador, e ele estará convosco todos os dias. Não é de vez em quando, não é uma vez por semana, mas é todos os dias, até a consumação. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos assim e dizemos, olha, Jesus está comigo todos os dias, Jesus está olhando para mim, olha, ele está lá no céu, Deus está olhando, me contemplando, olhando e vendo, olha, para onde é que o Lucas está indo, olha, o que será que ele está fazendo agora? Não, queridos. E eu estarei convosco, nós estaremos com o Senhor todos os dias, eu preciso estar com Ele, e eu preciso tomar a iniciativa e dizer, Senhor, venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia. Lembra da oração que Jesus ensina os seus apóstolos, seus discípulos a fazer? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então essa oração significa, eu peço o pão de hoje, porque amanhã eu vou pedir o de amanhã, depois de amanhã eu vou pedir o depois de amanhã, o da semana que vem eu pedir o da semana que vem. Mas muitas vezes nós somos tão econômicos na nossa relação que dizemos, Senhor, me dá o pão dessa semana inteira, porque eu só tenho hoje para orar. Amanhã eu não posso orar, porque o dia vai ser corrido, vou levantar de madrugada. Não importa que hora que você vai orar, que você vai levantar, meu irmão, levanta um pouco mais cedo. Tá? Levanta um pouco mais cedo. Saiba que hora que vai começar o seu compromisso com o homem. E coloque o seu compromisso com Deus antes desse. Coloque o seu compromisso como prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça aí. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós estávamos fazendo a nossa
A nossa proposta de viagem ontem, eu e o Ricardo, anteontem, ainda na sexta-feira à noite, nós ia sair bem cedo. De Ricardo, que hora que você quer sair? Aí vamos sair às 4? Ele, não, pai, está muito cedo. Vamos sair lá pelas 6 da manhã. Então tá bom. 6 da manhã, então tem que fazer café, nós temos que tomar um café. Não, então dá certo. Vou levantar no horário de sempre. Dá para me levantar no horário de sempre. Porque se nós fosse levantar às 4 para viajar, eu tinha que levantar mais cedo. Então deu certinho. Funcionou perfeito. Sabe, queridos, porque nós oramos antes. Nós oramos antes. Às vezes nós sentamos ali no banco do carro e fazemos aquela oração fast food. Senhor, estou saindo em viagem agora, coloca o teu anjo à minha frente, à minha retaguarda, à minha direita, à minha esquerda, guarda assim, por cima, por baixo, do lado. Nada errado de fazer esse tipo de oração. Mas eu te pergunto, será que é só isso? Será que não dá para ter orado um pouco mais de cuidado? Será que não dá para ter feito uma oração antes desta viagem acontecer? Será que não dava tempo de incluir isso naquela oração, que você primeiro adora o Senhor, primeiro glorifica o Senhor, primeiro você honra o Senhor, né? Honra o Senhor com tudo que você tem, adore o Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O Salmo 37 fala sobre isso, né? Então honra o Senhor primeiro, e depois você começa a falar de necessidades. Ó Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E depois você vai falar do pão nosso de cada dia, depois você vai falar de outras coisas, das suas necessidades, mas adore, coloque a adoração em primeiro lugar, em prioridade. Isso é renovar visão. A nossa visão é renovada todas as vezes que nós experimentamos um relacionamento com profundidade. Nenhuma visão vai ser boa de relance. Você já viu quando alguma coisa passa tão rápido e aí você não teve tempo de ver? Não tem aquele negócio de dar uma volta, né? De volta 15 segundos e escuta de novo. Nem tudo tem essa opção, né? De voltar 15 segundos, porque tudo às vezes é instantâneo. Nem sempre nós vamos ter, e por isso muitas vezes a nossa visão vai precisar de ser reforçada através da oração, através da intercessão, da ação de graça. João era o homem maior nascido de mulher, foi o próprio Jesus que disse. E João tem essa dúvida, essa séria dúvida, esse problema tão sério de dúvida. Aí a questão, será que eu não vou ter? Tem alguém aqui que nunca teve problema com as suas convicções, especialmente as convicções espirituais? Levanta a mão aí quem nunca teve. Eu preciso conhecer você e você precisa me dar o seu segredo, porque é muito difícil eu passar um ano sem ter um problema com as convicções. Não vou dizer uma crise violenta de convicções, mas uma crise sempre tem. Todas as vezes que eu me vejo na iminência de uma crise de convicção, não espero ela agravar. É aquela história, né? Começa a doer, começa aquela dorzinha. Esses dias eu fui lá no dentista, porque começou uma sensibilidade. Ele disse, está doendo? Não está doendo ainda, mas eu estou sentindo um negócio aqui. Vai doer. Então eu estou vindo antes que dói, porque eu não gosto de dor. Ele olhou, fez raio-x, olhou, fez uma panorâmica. Não estou vendo muita coisa aqui não. Vou fazer uma limpeza. Depois foi fazendo uma limpeza. E depois com essa limpeza, descobriu que tinha um negocinho para fazer, fez. Depois da limpeza. Depois que ele raspou debaixo daquilo ali, que vai incrustando, ele descobre que tinha uma necessidade. Às vezes nós só vamos descobrir as nossas necessidades quando nós nos dedicamos tempo para observar, tempo para reparar, tempo para avaliar. E aí eu vou para o lugar da comunhão. Às vezes eu preciso sair de casa. Tem gente que imagina que vai dar para fazer tudo enquanto trabalha, vai dar para fazer tudo enquanto cuida da família, mas às vezes não dá. Às vezes não dá. Eu vejo Moisés indo 40 dias para cima do monte. Eu vejo Jesus indo 40 dias para o deserto. E nós ficamos achando que com 40 segundos a gente resolve tudo. Será que a gente vai resolver tudo em 40 segundos, irmão? Será que nós vamos resolver tudo em 40 minutos? Que seja 40 minutos? Nem tudo você vai resolver em 40 minutos, porque tem coisas que você vai ter que resolver em 40 horas. E tem coisas que você vai ter que resolver em 40 dias e 40 noites.
Porque foi exatamente isso que Moisés fez, foi exatamente isso que Jesus fez. Eles precisavam de quê? O que esses homens precisavam quando eles ficaram tanto tempo? Eles precisavam de renovar a visão. Disso eu não tenho dúvida. Jesus precisava renovar a visão? Precisava sim. Ele era emissário do Pai, foi mandado por ele. E a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado para o diabo, mas antes do diabo tentar ele, já havia 40 dias que ele estava jejuando e orando. E aí o diabo faz o quê? Tenta Jesus. E o que acontece? O diabo é bem sucedido ou mal sucedido? Por que o diabo foi mal sucedido? Porque pegou alguém muito preparado. 40 dias e 40 noites orando e jejuando, irmãos. Essa tarefa era muito difícil para o diabo. Muito difícil. E ele tentou Jesus em todas as formas, e Jesus saiu vencedor, porque Jesus estava cheio do Espírito, cheio da graça, cheio de comunhão com o Pai. Mas será que eu vou vencer? Será que com a minha maneira, o meu estilo de vida, eu vou vencer? Se eu for tentado, se eu for desprimido? Se me apertar, será que eu vou vencer? Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. Lá em Gênesis, no capítulo 3, diz que Deus visitava o homem na viração do dia. Aí a questão é, Deus fez o homem, Deus colocou do Espírito dele no homem, soprou na narina do homem o Espírito dele. Deus falou com o homem, Deus organizou tudo, deu uma mulher para o homem, tudo maravilhoso, deu ordem para o homem, administra. E ainda assim Deus visitava o homem na viração do dia. Quer dizer, todos os dias Deus visitava o homem e ia lá. Como é que está Adão? Pergunta é, por que Deus visitava Adão todos os dias? No entardecer. Logo depois que terminava as tarefas do dia, Deus visitava. Sabe por quê? Porque Deus queria comunhão com Adão. Adão precisava de perfeita comunhão com o Pai. E mesmo assim Adão ainda falha e tropeça. Mesmo assim, Adão ainda tropeça. Então, pastor, não vai resolver, não. Se Adão tinha comunhão, ouvia Deus, mas o problema é que Adão ouvia Deus, mas também resolveu ouvir a serpente. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos orar, mas não só orar. O que mais que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. E manda até mesmo nós vigiar, até mesmo antes de orar. Não basta só orar, é preciso vigiar. Porque se eu não vigiar, e mesmo que eu esteja orando, mas eu não esteja atento, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar muito atentos contra as ciladas do diabo. Precisamos estar atentos. Em Efésios capítulo 6 ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura do Espírito, coloca o capacete da salvação. Eu preciso ser salvo, isso é identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Salvador, quem é o meu Redentor, eu sei de onde vim e sei para onde eu estou indo, eu vou para o céu. Isso é capacete de salvação, porque quando o diabo vier e mentir para mim e dizer assim, você é um fracassado, eu vou dizer fracassado é você, porque eu estou indo para o céu, e para onde você vai? Eu sei quem eu sou nascido de Deus, criado por Deus e para grandes coisas. Você fracassou em ser obediente e eu estou tentando obedecer. E vou obedecer, e vou ser fiel até a morte. E sendo fiel, o Senhor vai me dar a coroa de honra, a coroa de glória, a coroa de justiça que Ele tem para mim e para todos aqueles que amam o Senhor. Amam o Senhor. A visão de Asaf se tornou turva. Asaf era mestre do louvor, pastor Sandro. Tinha uma incumbência parecida com a sua, do altar. Era adorador. Asaf era um dos chefes do ministério que Davi impulsou e era mestre na arte dos instrumentos, no ofício da adoração. Asaf era líder de todos os levitas desta área que fazia o louvor naqueles dias. E no Salmo 73 a Bíblia diz que Asaf começou a olhar, ele dizia, eu estava olhando para o ímpio e vendo a prosperidade do ímpio, fiquei comparando a dele com a minha, olha só. Quando a gente fica comparando a gente com o ímpio, é uma furada, meu irmão. Não fica se comparando com o ímpio, não. O seu referencial não é pessoa que não teme a Deus.
Sabe, não é ele não serve de referencial para você, mas o seu referencial é uma pessoa santa, espiritual, alguém que vive na presença de Deus, que adora a Deus, que serve a Deus. Esse é o seu referencial. É alguém que está numa posição mais elevada do que a sua. Nunca olhe para baixo. Nunca olhe para baixo para poder se comparar, mas olhe para cima e diz: eu quero chegar ali, eu quero chegar à estatura do varão perfeito, da varonidade perfeita em Deus, perfeito. Nós não somos perfeitos, mas o apóstolo Paulo diz: eu não sou perfeito, mas eu estou prosseguindo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não que eu seja perfeito, mas eu estou prosseguindo para isso. Nós precisamos ter um alvo de ser melhor. É isso que ele está dizendo. Eu preciso ter um alvo de ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Depois de amanhã, melhor do que eu vou ser amanhã. O mês que vem, melhor do que eu fui esse mês. O ano que vem, eu preciso ter um projeto de ser melhor do que eu fui esse ano. É isso que significa prosseguir para o alvo. A visão turva de Asaf faz com que ele diz: eu comparando-me com eles, vi que eles estavam melhor do que eu. E os meus rins como que senti como picadas, como alfinetadas, como facadas nos meus rins. Isso é a visão turva de um homem que adora o Senhor, de um homem que precisa de ter a sua visão renovada, de um homem que está com a sua visão ofuscada pelas coisas desse mundo. Irmãos, quando nós começamos a olhar para as coisas desse mundo, nós temos um problema sério de acuidade visual e espiritual. Começamos a perder a visão, porque esse mundo fala de coisas que não são coisas espirituais. O mundo fala daquilo que agrada a carne. E é uma batalha entre carne e espírito. E a Bíblia diz que os dois militam entre si para que, porventura, um não faça aquilo que é a vontade do outro. Quer dizer, a carne quer que nós façamos a vontade dela. O espírito quer que nós façamos a vontade dele. E os dois estão em guerra. E aí parece um jargão de filme, dessas coisas que aparecem no TikTok, né? Qual é o que vai prevalecer? Quem é que vai prevalecer? O espírito ou a carne? Aí tem um que diz: vai prevalecer aquele que você alimentar mais, né? Vai prevalecer aquele que você alimentar mais. Se você alimenta mais a carne que vai prevalecer. Mas se você alimenta mais o espírito, é o espírito que vai prevalecer. A pergunta é: a quem você está alimentando mais? É carne ou espírito? Porque eu tenho certeza é uma palavra muito forte, mas eu tenho uma ideia que a maioria de vocês, ou todos vocês, almoçaram hoje. Talvez nem todos jantaram, mas tomaram um café. Comeram pelo menos alguma coisa, sim ou não? Tem alguém que não comeu nadinha, nada de nada, nada hoje? Não tomou um copo d'água? Não tomou um suco? Mas a maioria de nós, grande parte de nós, não fez uma oração hoje. Uma boa parte de nós não fez uma oração hoje. Então nós estamos com falta. Muitos de nós, nem todos, mas muitos de nós estamos em falta, porque já alimentamos o corpo. Almoçamos, tomamos café de manhã e até jantamos e lanchamos. Não é, David? Mas muitos de nós não oramos ainda hoje. Muitos de nós não gastamos um tempo com Deus. E tem muitos de nós, muitas pessoas que não vão conseguir fazer isso hoje, porque estão lá nas suas casas. Estão lá nas suas casas. Não conseguiram chegar aqui, porque na luta de carne e espírito, a carne está prevalecendo. Pastor, mas isso é pecado? Nem sempre é pecado. Essa luta entre carne e espírito não significa que tudo que a carne quer fazer é pecado. Muitas vezes a carne quer cuidar de coisas terrenas, coisas seculares, e coisas às vezes até úteis, importantes. Já vi gente falar assim: pastor, fiquei em casa para lavar umas roupas. Falei: mas domingo à noite você estava lavando roupa? Não, pastor, estava passando umas roupas. Por que você não passa essa roupa no outro dia do culto? E pior ainda, algumas pessoas vão deixar de fazer isso no dia da ceia, da comunhão dos santos, do povo de Deus, da igreja do Senhor, ser fortalecido, renovada a sua visão. Cadê a prioridade ao reino de Deus? E todas as coisas serem acrescentadas. Acha outra hora para você fazer isso, para lavar essa roupa, para engraxar esse sapato. Acha outra hora para você limpar essa casa. Não é possível que às vezes num tempo, 1 hora, 2 horas, marcada, especialmente marcada, você tem que ficar na sua casa para cuidar de interesses da carne, de interesses humanos, mas e o interesse do Espírito? E aí, onde é que fica? E depois nós não entendemos quando as nossas convicções estão mais para lá do que para cá, quando o nosso desejo não é estar na presença de Deus,
mas está resolvendo tantas coisas da carne. Estava na casa do Ricardo, cheguei lá na sexta-feira, às 11 da manhã, e marcamos a viagem para sábado, às 6 da manhã. Quer dizer, não ia ficar nem um dia lá. E gastei 26 horas para chegar lá, de ônibus. Ricardo, vamos embora. E eles falaram, pai, o Ricardo falou, pai, fica aqui, vamos fica no sábado, vai no domingo. A Beatriz, a minha nora, sogro, você vai ficar aqui nem um dia, fica aqui um dia. Eu falei, nossa, como eu gostaria de ficar, Beatriz, como eu gostaria de ficar, Ricardo. Mas eu tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com a igreja, tenho um compromisso com os irmãos. E eu não posso falhar. Não, mas outra pessoa faz. Não tem outra pessoa que possa pregar, não. Eu falei, não tem, sou eu. Tem outra pessoa que poderia pregar, mas o compromisso é meu. A responsabilidade é minha. E vamos sair cedo, e vamos chegar ainda no sábado, ainda que seja no domingo. Como chegamos no domingo de madrugada? 1h da manhã. Mas sabe de uma coisa, querido? Se nós não colocarmos determinação nestas coisas, a gente vai falhar. Vai falhar. Vai falhar. Aí nós queremos congratular com família, com filhos, com nora, com neto, e às vezes não conseguimos. Sabe por quê? Porque todas estas coisas a gente conquista espiritualmente. Nós conquistamos espiritualmente e depois nós temos um bom relacionamento de qualidade com nossos filhos, com a nossa esposa. Então coloque prioridade nas coisas espirituais, renove a sua visão. Devemos nos manter conectados no altar. Sabe, Asaf, ele enquanto estava olhando para a carne, enquanto ele estava olhando para o ímpio, ele começa a fraquejar e ele diz, do que tem me aproveitado? Olha só, ele já está praticamente desviado, né? Asaf nesse momento está praticamente desviado. O que tem me aproveitado, guardar todos os meus dias, a minha vida em pureza e santidade diante do Senhor? Se o ímpio tenta o Senhor e ele está se safando, e aí ele diz, até que eu fui para o templo, até que eu fui ao altar do Senhor, e lá ele me fez ver o fim do ímpio. Então, como eu estou melhor do que os ímpios. Meu irmão, você vai ver como você é, e aonde você está, e onde você vai chegar quando você estiver no altar do Senhor. É no altar do Senhor, é na comunhão do altar do Senhor, é na presença do Senhor que ele vai ver qual é a diferença entre aquele que serve o Senhor e o que não serve. Em Joel, no capítulo 2, ele diz, mostrarei uma vez mais a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve o Senhor e o que não serve. Porque eu farei de vós particular tesouro naquele dia, poupá-los-ei como pai, poupa o filho amado que eu serve. A nossa perspectiva é para a frente. Nós não olhamos para trás. Nós não olhamos para o hoje. Nós não olhamos para as coisas naturais, mas nós olhamos para as coisas eternas. Amém? Porque quando nós olhamos para as coisas eternas, as coisas desse mundo passam. Eu estava dando um conselho para o Asaf e para o Ricardo, enquanto nós estávamos viajando, eu disse, olha, carreira, esse negócio é muito bom, enquanto dura, né, como diz Vinícius de Moraes, enquanto dura é muito bom, mas isso não dura muito. Para mim já acabou a minha carreira. Sabe o que precisa de prevalecer? Família, por exemplo. Então nós devemos olhar para isso. Nós devemos olhar para o que interessa. Olhar para dinheiro, ganhar muito dinheiro. Cadê o dinheiro do Silvio Santos? Está aí. E ele? Não está aqui mais. O dinheiro foi? Não. Ele viveu 85 anos, 86, mas acabou, passou. E o dinheiro não acompanha. Se ele não angariou uma riqueza eterna, esse homem é pobre. Hoje ele é pobre. Mas se ele angariou, ele continua rico. Ele foi rico aqui e é rico lá. É lá aonde a traça não entra, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói, é que nós devemos ter tesouros, nós devemos nos manter conectados no altar do Senhor, é no altar do Senhor. Eu não quero usar essa palavra para ficar melindrando você. Na sexta-feira da semana passada eu orei sozinho aqui na igreja, sozinho, nenhuma pessoa. E eu fico pensando, uma igreja com esse tanto de gente, devia ter pelo menos 2 ou 3. Porque a palavra do Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas,
eu ali estarei. Pensei, será que o Senhor não está aqui porque eu estou sozinho? Eu quero dizer uma coisa, eu estava orando com muita alegria, pastor Ricardo, muita alegria. Senti uma compulsão espiritual muito grande aqui, eu orei, andei para lá. O Mike viu, ele disse, pastor, você estava orando sozinho? Eu falei, estava, Mike. Porque ele olhou pela câmera, né, ele viu. Mas eu queria que você tivesse, não por minha causa, sabe? Não por minha causa, porque o Senhor estava e eu senti a presença dele, mas por sua causa. Para você se aquecer um pouco mais, para a sua visão melhorar um pouco mais. Pastor, mas eu trabalhei muito na sexta-feira, eu estava muito cansado. Meu irmão, se a gente for olhar para isso, a gente nunca vai servir ao Senhor, nunca vai prestar nada de valor ao Senhor, porque nós sempre vamos estar cansados, nós vamos sempre estar cheios de compromisso. Tem uma escola bíblica aqui nessa manhã abençoada, todas as manhãs de domingo tem uma escola bíblica. Você precisa vir aqui para ouvir os professores explanar sobre a palavra de Deus, aprofundar. Vou fazer 40 anos de EBD. Você que ainda não sabe o que é EBD, é Escola Bíblica Dominical. 40 anos, agora, em 2027, eu vou fazer 40 anos de Escola Bíblica Dominical. E fui professor nesses 40 anos, pelo menos uns 15 anos, ou mais. Uns 20, não, tem 30 anos que eu sou professor, né? Aqui na igreja, 31 vai fazer agora. E antes disso eu já era professor lá na igreja da Vila Redenção. É uma bênção. Eu era pai, tinha filhos, esposa, trabalhava e conseguia servir na igreja como professor da escola dominical, como cooperador, como aluno da escola dominical. Então o que eu tenho a dizer, você pode também, se você decidir. Se você colocar no seu coração, se você disser, eu quero, você consegue. Amém, queridos? Entenda isso. Compreenda isso. Eu estive na Europa algumas vezes, mais de uma vez, em vários países da Europa. Itália, Inglaterra, no Reino Unido, na Escócia, Portugal, Espanha. E sabe de uma coisa, queridos? A friagem espiritual tomou conta daquele povo. Tomou conta. Em Edimburgo, o berço do avivamento espiritual, da reforma protestante. As igrejas viraram pubs, muitas igrejas viraram pubs, muitas igrejas viraram locais de turismo. Tem pessoas pagando ingresso, entrando e saindo, ninguém orando, todo mundo curioso para ver. Onde é que o John Knox frequentou? Onde é que o John Knox pregou? Qual é o púlpito? Está lá, o John Knox pregou aqui nesse púlpito. John Knox morou naquela casa dali. Sabe, queridos, nós estamos precisando de um retorno ao altar do Senhor. Nós aqui do Brasil precisamos desse retorno ao altar do Senhor antes que esse mal nos pegue. Antes que o gelo, a geleira espiritual tome conta das nossas vidas. Porque cada dia mais diminui a frequência nos cultos. Cada dia mais as pessoas deixam de estar na igreja, na presença do Senhor, para estar fazendo outras coisas lá fora, que pode ser deixado para depois. E a Bíblia diz que unanimemente, todos os dias, a igreja, aquela igreja lá de Atos, capítulo 2, todos os dias. Quantos dias por semana? Todos os dias. Unanimemente. Quer dizer, a metade, 50%, 20%? Não, unanimemente. Perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. 3 fundamentos importantes. Hoje aqui nós estamos na comunhão, nós estamos partindo o pão. Hoje aqui nós estamos na doutrina, porque isso aqui que eu estou fazendo hoje é doutrina. É pregação do Evangelho. E muitos não conseguem mais estar. Então a minha palavra para a sua vida, para a minha própria vida é: precisamos abrir o olho, precisamos nos despertar. Precisamos despertar, precisamos buscar avivamento, precisamos buscar fogo do altar e dizer: fogo, queima na minha vida, queima a carne, queima todo esse apetite desregrado para as coisas seculares, porque eu quero andar na presença do Senhor. Quando eu tenho renovação espiritual, né, as coisas mudam. Num dia, no 14º dia, Paulo diz: e fugiu toda a nossa esperança de salvação. A nossa, ele não diz a dos marinheiros, ele se inclui também. Lá em Atos capítulo 27,
Mas ele diz, mas esta noite, quer dizer, no 14º dia, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, me apareceu e me disse, Paulo, tenha bom ânimo, porque você não vai perecer em nenhuma vida neste barco. Você e todas essas pessoas, porque eles foram dados a você. Coisa maravilhosa quando tem uma mulher no altar de Deus, porque Deus guarda ele, guarda a casa dele, guarda aquelas pessoas que estão em derredor, a família, guarda as pessoas, porque foram dados a você, essas 276 almas. Coisa espetacular quando alguém vive na comunhão com Deus. Num dia, ele estava sem esperança nenhuma. À noite veio o anjo do Senhor e trouxe revelação. E esse homem, então, disse, ânimo pessoal, come, vamos comer, porque o dia vai ser trabalhoso. Mas o Senhor, o Deus a quem sirvo, já me disse que nenhuma vida vai se perder. Daniel orava 3 vezes ao dia. Fizeram um decreto e disse, não é para orar nenhuma vez. E não é só no dia não, é durante 30 dias. Sabe o que Daniel fez? Continua orando. Continua orando. Porque se Daniel deixasse de orar, depois de 30 dias, Daniel estaria fracassado. Ele sabia disso. Os seus inimigos iam prevalecer. Então a decisão era, se eu orar eu morro. Se eu orar, eles me jogam na cova dos leões. Mas se eu não orar, eles me jogam na boca da serpente. Do inimigo, do diabo, do adversário. E qual que é o mais faminto? Qual que é o mais voraz? É a serpente. Porque na obediência Deus livrou ele dos leões. Mas na desobediência, ou na obediência àquilo que contraria a vontade de Deus, Daniel estaria sozinho. E ele, como Pedro, certamente pôde dizer, melhor é obedecer a Deus do que a homens. Eu quero te convidar a ficar de pé.